brain, que fica logo no início, né? E até as queixas. Qual foi a sua visão disso tudo, Sabrina? Enquanto, assim, um primeiro uso. Uhum. Assim, compilou tudo mesmo, como você falou. Até as coisas que eu colocava como observação, eu imaginei assim, ele não deve pegar, né? As observações ele não deve pegar, ele deve pegar mais o que eu preencho de coisas objetivas. O qualitativo ele não deve pegar. Mas ele faz um rastreio, assim, e Uhum. ele tem uma visão integral do caso. Entendi. Ele pega tudo, assim. Eu vi que ele pegou todas as fragilidades, pegou as forças também. Sim, sim. Não necessariamente eu enxergava todas, né? Mas ele tem assim um insight muito bom. Uhum. Ampliou, com certeza, assim, ampliou minha compreensão sobre o caso. Eu, Aham. eu achei maravilhoso. E você achou assim, você conseguiu ver esse fio condutor da formulação clínica, desde a compilação dos resultados até o processo assim de realmente conseguir priorizar quais eram as informações relevantes para a compreensão do caso, até a questão da queixa e metas? Sim. E eu vi também que conforme você alimenta ele, Aham, a análise das dificuldades, por exemplo, das funções cognitivas mais prejudicadas ou que devem ser tomadas como fonte de preocupação, aham. as informações vão mudando conforme a gente vai alimentando. Então, por exemplo, Isso, às vezes a isso. orientação está lá em cima. Dependendo Aham. do que você coloca, a orientação desce. Aí outra Isso, coisa entra no lugar. É muito justamente. dinâmico. É É muito dinâmico. extremamente dinâmico. Sim, sim. É extremamente dinâmico. E é exatamente assim, isso que é importante, por isso que eu estou te perguntando, tem sido, né, a sua primeira experiência? Deixa eu só dar boa noite, Priscila, boa noite, Cíntia, sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Imagina, nós que Boa agradecemos noite, a presença pessoal. de vocês. Ei, Boa noite. Priscila, que bom que você está aqui. E você também. Tô sim. Sabrina, já nem agradeço, assim, porque nos dá uma oportunidade ímpar. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, viu? E por essa construção em conjunto. Mas eu te pergunto, justamente porque você é da área da psicologia, né, Sabrina? Uhum. Então, a impressão que eu tenho é assim que essa compreensão maior dos construtos cognitivos, essa interface, né, assim, com a testagem, com os déficits, é algo que vocês dominam muito. Mas quando a gente pensa nessa compilação de tudo, né, entender esse quebra-cabeça à luz da funcionalidade, eu acho que o sistema traz um background muito grande. Então, por isso que eu estou te perguntando, justamente para entender qual tem sido a sua experiência. Eu diria que economiza meses de É trabalho isso que eu queria te perguntar. até você entender sozinha. Porque, assim, quando eu comecei, né, eu não sei se dá para viver sem o Brain a partir de agora, mas quando eu comecei, eu fazia minha formulação de casos usando os 10 passos da Wilson, né? E aí eu Isso, falei para isso, você, igual eu falei para você, fazia lá no documento do Word, né, o comportamento problema, as hipóteses, sim, qual era a minha meta, SMART, o que isso, usar de estratégia compensatória ou de ferramenta, mas esse olhar integrado do meu paciente, essa formulação de caso tão completa, isso. essa integração junto aos questionários, economiza meses de trabalho. Assim, Justo. em poucas semanas que a gente está aqui alimentando o sistema aos poucos, eu acredito que quando você já está treinado no Brain, você já envia os questionários, isso pode ser obtido de maneira mais rápida. Mas como a gente está fazendo aos poucos aqui devagar, Isso. vi que mesmo a gente fazendo em semanas, eu tive uma visão do caso que eu levei meses assim para ter, e ele me trouxe insights que eu ainda não tinha, inclusive. Perfeito. Perfeito. Fico muito feliz com o seu retorno, porque é justamente isso, né? Os 10 passos, né, assim, da Bárbara, eles, né, foram integrados, né, dentro daquele modelo
de reabilitação ampliado por mim, mas com base no modelo dela, claro, junto com a formulação clínica, né, assim, aquele workflow do reabilitador. Então, como se fosse, assim, um grande organograma. Começo aqui, vou para cá, venho para cá. Então, tudo isso está integrado de uma forma muito dinâmica, muito fluida. E é isso que você disse. Qualquer informação que entra, a partir do momento em que você consegue, né, assim, alimentar o programa das informações que são relevantes, então, de novo, o Brain, ele não trabalha para você, ele trabalha com você. Uhum. O objetivo é justamente isso, né, fazer com que o processo seja um processo fluido, pragmático, funcional, e que a gente ganhe tempo. Porque é esse o nosso objetivo, né? Então, trazer isso tudo, com toda a ciência embarcada nele, né, assim, com 20 anos de pesquisa, com todo esse background da clínica. Então, assim, é esse o nosso propósito maior. Eu fico muito feliz, Sabrina, que tenha sido essa a sua experiência. E realmente é um depoimento que nos estimula ainda mais para trabalhar. Eu Viu? por esse privilégio. Imagina. E a experimentadora, né, do programa, junto com vocês, com esse time. Sim. Com certeza, com certeza. Deixa eu só dar boa noite, Bia. Que coisa boa te ter aqui conosco. Beth está aqui, Larissa, sejam todas muito bem-vindas, viu? Vamos lá então, Sabrina. Bia. Diga, Bia. Quer falar alguma coisa? Se você quiser perguntar, fica à vontade, viu? Bom, então, para vocês que chegaram agora, nós já estamos construindo, junto com a Sabrina, um caso dela, e hoje já é o nosso terceiro encontro, não é, Sabrina? Isso. Isso. Então, nós já passamos pela edição, né, assim, essa primeira interface com o Brain, com os dados do paciente, dados demográficos que são relevantes. Depois construímos as questões do diagnóstico, da anamnese, toda pormenorizada. Passamos semana passada pelo inventário cognitivo, que é uma avaliação exclusiva, o inventário cognitivo funcional, que está disponibilizado no Brain, que foi elaborado por mim. Então, ele atende tanto a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Passamos pelos questionários adicionais, que hoje nós temos, são 24, Tiago ou Gustavo? Isso, Atualmente, 24 Atualmente, 24 questionários, e toda semana a gente lá vai aumentando, né? Assim, já estão aqui no nosso workflow a inserção de vários para as próximas semanas. Atualmente, para quem não conhece, ainda nós temos inúmeros questionários de funcionalidade, dentre eles avaliações exclusivas que foram trabalhadas por mim, processo de tradução, adaptação e validação, temos os questionários específicos, cognitivos, temos outros questionários relacionados à saúde, qualidade de vida, todos eles estão lá listados, né, considerando as grandes categorias que estão lá disponíveis dentro do ícone questionários adicionais, que faz parte lá da edição do paciente. Semana passada trabalhamos juntos os corsets, né, Sabrina? Uhum. Que eu mostrei novamente como selecionar, lembrando que o Brain não só já traz todos os corsets que são disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde, mas também permite que nós, reabilitadores, possamos personalizá-los, incluindo categorias a mais da Classificação Internacional de Funcionalidade, que forem pertinentes para o caso. Foi o que a gente fez, né, Sabrina? A gente usou, talvez, a possibilidade de incluir uma perda auditiva, já no corset de demência. Lembrando que nós temos, dentre todos os corsets disponíveis para todas as condições de saúde, a categoria breve, a categoria abrangente, e o corset tanto do TDAH, bem como o corset do autismo, ainda traz a estratificação por faixa etária. Então, tudo isso está dentro do sistema. Tem uma outra funcionalidade que eu quero te mostrar hoje, Sabrina,
que também saiu do forno, muito bonita, porque o nosso objetivo é, fechando, né, assim, toda a complexidade da formulação clínica, é linkar também a codificação da CIF, tanto as queixas do paciente, bem como as metas que nós vamos estabelecer. Para que, além do corset, a gente ainda construa uma avaliação de mensuração da eficácia, personalizando todos os itens da CIF que forem relevantes para as queixas e metas funcionais estabelecidas para o paciente. Então, eu vou mostrar essa hoje, você vai me ajudar aí no seu sistema. Tá. Então, a gente vai caminhar. Sabrina já mandou os questionários, a filha já preencheu, o Brain também a gente faz isso, a gente pode mandar questionários, escalas, que obviamente puderem ser preenchidas, né, por outras pessoas que não o profissional ou o paciente, considerando a peculiaridade do caso. A gente consegue enviar, então o sistema mesmo já recebe, a gente valida enquanto reabilitador os resultados, o paciente ou o familiar que preencher, assim, já traz todas as informações, o sistema compila os resultados, tanto com o score, bem como com a interpretação, à luz da funcionalidade, e aí a gente chega nas queixas. Certo, Sabrina? Certo. Então, já fiz a introdução para você. Agora, por favor, compartilhe a tela conosco. Joia. Vocês me autorizam aí, meninos, a compartilhar? Ué. Acho que foi, Sabrina. Foi. Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Vai começar. Agora sim. Sim. Tá. Então aqui... Olha como aumentou o número de informações, Fabrício. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, no nosso último encontro, estava bem menor o número de informações aqui. Depois que a gente completou tudo, ficou a coisa mais linda. Ficou. Você quer que eu te mostre os corsets? Sabrina, faz para a gente só uma leitura daquela análise, se você não se importar, porque tem pessoas que não estavam com a gente semana passada, só para que elas entendam um pouco o caso. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Quer que eu descreva um pouco o caso? Pode descrever e depois, se você puder, só passar pelas ações urgentes, fatores de risco, fatores de proteção e tem as recomendações lá embaixo, né? Joia. Então, esse meu paciente, ele recebeu um diagnóstico por doença de Alzheimer, na verdade, por demência, por doença de Alzheimer. Ele apresenta comprometimento cognitivo multidomínio com predomínio de alterações de memória, funções executivas, déficits atencionais, moderados que amplificam dificuldades funcionais no dia a dia, tem impacto importante em atividades instrumentais de vida diária, a gente viu isso com a filha respondendo aos questionários, tem uma necessidade crescente de supervisão ao longo do tempo, né, isso tem evoluído, e um risco funcional associado a manejo de medicações, comparecimento a compromissos, finanças, mobilidade na comunidade e segurança domiciliar. Apesar disso, ele mantém independência em atividades básicas, preservação relativa de linguagem e boa rede de acesso a cuidados médicos. Isso ele compilou com base na dinâmica conflituosa da família que eu coloquei, e também lá na parte dos corsets que eu coloquei como facilitador, que o contrário de barreira, né, que poderia ser facilitador para esse caso, é que ele tem um alto poder aquisitivo, então ele tem acesso a ótimos tratamentos. Por exemplo, ele faz estimulação magnética transcraniana, a gente sabe que é um tratamento muito caro. Por exemplo, aqui em Vitória, onde eu estou, na capital do Espírito Santo, uma sessão de neuromodulação de estimulação magnética transcraniana custa R$ 600. Então, ele é um paciente que pode ter acesso a isso. Com base também nos corsets, ele fez um compilado que ele tem uma preservação relativa da linguagem. E aí ele me trouxe como ações urgentes garantir uma supervisão rigorosa da administração de medicamentos de compromissos médicos. Isso acontece pela esposa de alguns medicamentos, só que ela deixa na mão dele o colírio do glaucoma, que a gente não tem como garantir se isso está acontecendo, e os compromissos médicos que estavam sendo negligenciados. Inclusive, ele estava há mais de 6 meses sem ir ao oftalmologista, isso é uma coisa muito séria, né, para ele que tem glaucoma. Avaliar imediatamente riscos associados a sair sozinho de casa e a condução de veículos. Ele não está mais dirigindo. Monitorar estado nutricional, hidratação e perda de peso.
que a filha trouxe que ele tinha emagrecido, ele já está malhando com personal, a contragosto dele, mas ele aceitou. Discutir com a família plano estruturado de cuidados e contingência para progressão funcional. E outra ação urgente é implementar medidas de segurança domiciliar e identificação em caso de desorientação espacial. E aí ele tem alguns fatores de risco, né? A própria doença de Alzheimer, confirmada, tem um comprometimento importante de memória episódica, não se beneficia de pistas com reconhecimento, ele não se beneficia. Ele tem déficits moderados de atenção concentrada, dividida, alternada. Pode ter também uma dificuldade na atenção auditiva, nessa memória auditiva de curto prazo. Tem uma disfunção executiva em planejamento, automonitoramento, tomada de decisão, gerenciamento de rotina. Tem uma dependência significativa em atividades instrumentais de vida diária, como medicações, administrar as próprias finanças, fazer compras e comparecer, gerenciar compromissos. Tem um histórico de desorientação temporal décadas antes do diagnóstico e teve episódios prévios de desorientação. Não, isso é espacial, mas a desorientação temporal está gritante. Risco de segurança em deslocamentos e direção devido a flutuações atencionais e alterações visoespaciais. Isso a filha me trouxe essa semana, que uma pessoa viu ele aqui no bairro, distraído na rua, olhando para os carros. Uma baixa iniciativa para fazer as AVDs, principalmente as relacionadas a autocuidado. Tem uma redução de engajamento social e comunitário. Ele deixou de sair, a filha falou. Tem uma perda de peso, uma gestão hídrica insuficiente. A gente está tentando fazer alguma coisa com isso, com o manejo do ambiente, deixando a jarra no lugar visível, que ele frequenta bastante, mas essa esposa sabota, como eu já falei. E a gente também tem tentado fazer isso com treino de memória prospectiva e psicoeducação. Redução do autocuidado, resistência familiar à introdução de cuidador formal, apesar do aumento da necessidade de suporte, e tem um comprometimento funcional elevado nas atividades instrumentais, necessidade de supervisão para permanecer sozinho em casa. E ele tem alguns fatores de proteção, né? As atividades básicas estão adequadas, segundo o que a filha respondeu no questionário essa semana, não tem indícios de ansiedade ou depressão grave, tem uma capacidade linguística relativamente preservada, bom repertório verbal, tem uma memória operacional relativamente preservada, em atividades de dígitos, em cálculos matemáticos, ele é muito bom, ele é mais rápido que eu, para vocês terem uma ideia. Tem um bom nível educacional, né, fez curso superior, tem um histórico intelectual acima da média, o QI de execução dele é 127, acesso a plano de saúde, tem acompanhamento especializado, né, bons médicos, neurologistas, recursos financeiros adequados, tem participação e supervisão familiar, especialmente da filha, apesar de ela morar no município vizinho, faz um uso de medicações específicas para demência, com supervisão da esposa, uso da demência ela administra corretamente, mas o do colírio, por exemplo, não. Tem facilitadores ambientais e suporte comunitário no entorno residencial. Isso daqui ele considerou a partir de uma informação que eu coloquei, que o porteiro atua como um facilitador. Esse porteiro ele foi inserido numa das nossas metas. Ele tem um chaveiro com informações de emergência. É a única coisa que ele aceita sair de casa levando no bolso, além da carteira. Um chaveiro com dados de saúde, telefones de emergência. E quando ele saía do edifício dele, ele pegava a chave com o porteiro. Há anos que é assim. Ele chega no edifício, entrega a chave para o porteiro, sobe. Ele vai para a rua, ele desce, pega a chave com o porteiro e vai embora. Então, esse porteiro, ele estava sendo um facilitador para a gente. Esse porteiro chegou um tempo que ele deixou de entregar, porque o próprio paciente falava assim, não precisa. Mas o porteiro insiste com todo carinho, e aí ele leva, ele chega aqui na sessão, vai para os outros lugares com esse chaveiro, com informações importantes de saúde. Por exemplo, que ele não pode usar corticoide. E aí, recomendações. Intensificar o monitoramento funcional, devido a essa progressão do quadro, dessas dificuldades executivas de memória. Implementar estratégias compensatórias externas, como agendas, alarmes, quadros de rotina e supervisão. Priorizar intervenções sobre atenção e função executiva, porque o déficit de atenção pode estar impactando nesse armazenamento da memória, da execução funcional. Manter treinamento baseado em repetição e aprendizagem sem erro, aprendizagem implícita,
já faço isso, ainda bem. Formalizar a supervisão contínua para medicações, finanças a filha já faz. Deslocamentos e compromissos, reavaliar a segurança para a direção veicular, ainda bem que isso não está acontecendo, ele não está dirigindo mais. Considerar a suspensão definitiva, caso ainda esteja dirigindo, então, como eu disse, ele não está dirigindo mais. Estimular a hidratação, que eu tenho estimulado, rotina alimentar supervisionada e acompanhamento nutricional. Expandir suporte social, atividades estruturadas para reduzir isolamento e perda de engajamento. Orientar familiares sobre a progressão esperada da doença e necessidade gradual de ampliação de cuidados. Considerar a inserção progressiva de cuidador formal ou assistência domiciliar especializada. E, por último, monitorar a evolução de sintomas afetivos, né, apatia, redução da iniciativa, que podem agravar o desempenho executivo dele. Maravilhoso, né? Sabrina, é isso que eu queria te perguntar. De 0 a 10, o quanto que você acha que essa análise representa o seu paciente? 10. Por quê? Porque aquilo que eu falei no começo, tinha uma galera que não tinha entrado ainda. Aquilo que eu levei meses para enxergar, e às vezes coisas que eu ainda não tinha enxergado nesse tempo que eu tô com ele, o sistema compilou. E ele tem provavelmente ele foi treinado, ele tem uma base de dados, igual você falou, com anos de estudos, que considerou o impacto que todos esses prejuízos cognitivos podem ter na vida. E olha só, ele ainda compilou com os questionários que foram enviados. Assim, eu levaria, ainda que eu tivesse que ter um treinamento em CIF, né, em formulação de caso a partir dos corsets, que eu vi lá que você tem esse curso, quanto tempo eu levaria para fazer uma formulação de caso dessa? E aí eu vi aqui, não tem nada que ele falou que não exista, que não esteja acontecendo, que seja incoerente, nada. Então, assim, de 0 a 10, representa 10 no paciente. Que bom, fico feliz. Então, depois dos questionários preenchidos, você fez a CIF, não é? Você queria mostrar? Eu fiz o abrangente, não, eu só queria perguntar mesmo por onde a gente começar, mas eu fiz os 110, acho que foram 110, fiz lá. É porque a gente fez o breve, né? E eu te Uhum. pedi para fazer o abrangente. Aí, isso, vamos ver isso. Só mostra para a gente os resultados, para que as pessoas Resultados, que né? não estavam aqui semana passada. Então, vejam bem. Vocês veem que acima, né, assim, como ler a escala de qualificadores da CIF, tem uma legenda que mostra não só, né, assim, a escala Likert, né, ou seja, vai de 0 a 4, sem problema até o problema completo, mas também ainda traz essa referência, né? O que é um problema leve? Né? É um problema que está presente, vamos lá, em 1/4 do tempo, né? O problema moderado, de 1/4 até metade do tempo. Um problema grave, muito mais do que a metade, e o problema completo é o que está presente o tempo todo. E não só na apresentação dos resultados, ele traz essa estratificação, bem como ele também organiza os itens avaliados em ordem de gravidade, em ordem de impacto. Então, ele já vai trazer no primeiro momento. Então, vejam bem, para o paciente da Sabrina, nas funções do corpo, estão impactados em assim, maior nível, coloquemos assim, a orientação, memória, funções cognitivas de nível superior, que são as funções executivas na CIF, e depois as funções de experiência pessoal e do tempo, com prejuízo muito mais do que 50% do tempo, mas não na integralidade do tempo. E depois a gente vem com a atenção, em até metade do tempo, e assim sucessivamente. Isso ajuda a gente a começar a montar o quebra-cabeça. Até aí você entendeu, Sabrina? Fez sentido para você, enquanto profissional? Muito sentido. Ok. Se você puder ir descendo, porque aí ele vai mostrando, né? O que está lá com problema leve, o que não tem problema. Pode ir descendo, por favor. Esse é um corset bem amplo, né? Como você disse, são 110, né, itens codificados que precisam de serem avaliados. Depois de funções do corpo, já viram aí atividades e participação. Então, a apresentação é esta. Uhum. Aí.
e aí a gente continua, né? A semana passada a gente discutiu também como você pontuar o desempenho e capacidade, né? Aquilo que a gente falou do ambiente facilitador ou barreira, então perfeito, já está tudo aí mostrando para a gente. E o exemplo tá aí bonito, igual a Sabrina explicou no início. Então, vejam bem, no item D620, adquirir bens e serviço, né? Assim, é uma dificuldade, o desempenho, mas a capacidade não é. Né, assim, tem condição financeira para tal. Né? Então, é exatamente assim que a gente lá vai moldando todo o raciocínio. Agora, volta para mim. Ah, ótimo. Eu vou só mostrar um pedacinho. A gente não vai entrar nisso hoje, mas eu vou ensinar a Sabrina para que ela faça e ensinar vocês, que estou vendo que tem muita gente aqui conosco que já é profissional brain. Clica para mim lá em cima, Sabrina, vincular CIF às queixas. Eu fiz isso. Parabéns! Já deu para notar que eu sou curiosa, né? Parabéns, você brilhou. Muito bem. Você cadastrou as queixas. Quer ler para a gente, por favor? Sim, eu coloquei dificuldade com asseio. Eu fiz só com uma, tá vendo? Dificuldade com asseio. Não corta as unhas do pé com regularidade, deixa a barba e o cabelo crescer. Então, eu coloquei que ele tem dificuldade com asseio, a dificuldade com a unha do pé, com a barba e com o cabelo. Perfeito. Tá? Aí eu vinculei 35 CIPs, que foram essas daqui, ó. De nível superior, experiência pessoal do tempo, levar a cabo a tarefa, resolver problemas, tomar decisões, lavar-se. Aí, olha só. Vincular CIF à queixa é entender funcionalmente quais são os déficits cognitivos que impactam para que esse indivíduo não desempenhe a atividade que ele deveria estar desempenhando. Você viu que o sistema sugere, ele já deixa uma pré-seleção, correto, Sabrina? Isso. E é o crivo do profissional que fala assim, não, concordo com essa, não concordo com essa faz sentido, essa não faz. Por quê? Quando a gente chegar lá na frente, quando você for avaliar a eficácia da sua intervenção, você vai fazer de uma forma subjetiva, com o paciente ou familiar ou cuidador, um informante formal, né? Assim, basicamente numa escala de 0 a 10, né? 0, cumpriu, não cumpriu, 10, cumpre com autonomia ou independência a realização dessa atividade X. E com esse dado, você vai cruzar o sistema, na realidade, com todos os itens avaliados pela CIF. Então, ele vai virar e falar assim, ó, melhorou a relação cognição-função e, por causa dessa melhora, ele teve uma melhora nessa atividade específica, que era uma queixa terapêutica no início do tratamento. Aí a gente fecha o ciclo. Fez sentido? Fez. Ótimo. Eu só não sei como chegar até lá, mas você falou que vai mostrar uma função nova, né? Aí é a CIF personalizada para o cumprimento das metas terapêuticas. Então, você já fez isso com todas as queixas, né? Você já vinculou com a dificuldade do asseio. Só com a primeira. Mas o que acontece? Eu acho que eu confundi aqui na hora de fazer, por exemplo, beber. Isso, aí você remove. Isso. Vou ter que É isso que eu ia remover te chamar a atenção. E quando eu falo de unificar uma CIF personalizada para as metas, você vai ver que, volta lá para mim, a tomada de decisão para cortar as unhas e embarcar no Uber é o mesmo domínio cognitivo. Então, não tem por que repetir 3, 4 vezes funções cognitivas de nível superior. Ele vai unificar tudo. Então, vocês terão um instrumento personalizado, único e exclusivo para o paciente X, que é o seu senhor, ponto. E nós vamos usá-lo também, inclusive, como avaliação de eficácia de intervenção, porque ele está vinculado diretamente ao alcance das metas terapêuticas. Entendeu? Ótimo. Então, essa foi a primeira queixa. Vamos para a próxima. Aí você tem só que ajustar. Você viu, né? Você adiciona ou remove, tá bom? Tá. Muito bem. Então, pode salvar e fechar. Aí que a gente volta E vamos lá para as queixas agora. Isso. Então, a gente tem como queixa essa dificuldade no asseio, que eu falei, com cabelo, unha e barba. Perfeito. A dificuldade para embarcar no Uber.
que acaba gerando uma cobrança no cartão de crédito porque ele não comparece no local de embarque. Também tem como queixa que ele não parabenizou a filha no dia do aniversário dela, isso nunca tinha acontecido antes. Esqueceu uma data comemorativa. Uhum. E esquecimento de compromissos de saúde, de marcar, gerenciar consultas de rotina. E aí o próprio sistema já me deu essas metas. Isso. Você quer que eu acesse o plano de intervenção ou fale das metas aqui mesmo? Do jeito que você quiser. Tá. Depois a gente acessa, se você não quiser acessar agora. Tá. Dificuldade com a ceia, então, a meta Smart foi melhorar a rotina de higiene pessoal. Quando a gente entra aqui, ele torna isso mais smart, é a impressão que eu tive. Isso. Dificuldade para embarcar no Uber. Ele deu aqui como meta melhorar a organização para embarque em transporte por aplicativo. Em relação à queixa de não ter parabenizado a filha no aniversário, colocou aqui como meta melhorar a lembrança de datas familiares importantes. Em relação à queixa de não gerenciar bem os compromissos de saúde, colocou como meta melhorar a organização de consultas de saúde. Perfeito. Agora acessa o plano para a gente, por gentileza. Uhum. Muito bem. Perfeito. Pode clicar. Queixas. Queixas. Já estão aí. 4. Perfeito. Perfeito. Pode clicar nas metas, por favor. Isso. Uhum. Muito bem. Então, essa é a apresentação, né, do quadro de metas. Uhum. Nós temos as metas relacionadas para cada queixa. Tem queixas que nós vamos ter 3, 4 metas, uma meta. Isso depende dessa formulação clínica, né? Uhum. Pode descer, por favor. Aí embaixo, Sabrina, é o progresso das metas. Então, volta para mim. Isso, lá na primeira, só para eu te mostrar. Do lado tem ações, tem o cérebro do brain, tem um gráfico. Tem. Isso. Posso Clica aí. clicar? Pode. Coletar métricas. Tá. Adicionar medição. Uhum. Aí vejam bem. Ó, em relação à meta, melhorar a rotina de higiene pessoal. Então você pode perguntar, pode ser uma avaliação sua, pode ser uma medição conforme relato do paciente, pode ser uma medição conforme algum outro informante. Então, se você clicar aí, medição de acordo com outro parente, enfim, isso. Se você clicar aí na setinha ao lado, na próxima, isso, você vai ver, clica aí. A gente vai atribuindo nota. A escala aqui é sempre de 0 a 10, como está escrito lá embaixo. Essa é uma métrica subjetiva. Então, hoje, você pode perguntar à esposa ou à filha o quanto que o senhor fulano é capaz de realizar a higiene pessoal de uma forma satisfatória. Uhum. Ela vai falar 3, 4, 5. Então, você vai colocar aí o número. Vamos supor que ela fale assim, 2. Aí tem um espaço aqui de observações. Meu pai não consegue alcançar o pé por uma limitação de amplitude de movimento na articulação do quadril. Tem artrose. Uhum. Então, assim, isso tudo você pode colocando aí em observações. De novo, como você brilhantemente disse no início, nenhuma informação é desperdiçada aqui dentro. Uhum. Então, assim, o objetivo é que a gente trabalhe enriquecendo o sistema de tudo que a gente acha que é importante. Com a formulação clínica dele, com uma biblioteca gigantesca dos meus livros, dos artigos, de toda a produção do conhecimento, ele compila tudo isso e fala, primeiro é isso, segundo é aquilo, e assim sucessivamente, né? Justamente para fazer esse guiamento do reabilitador. Então, você pode salvar, você tem que fazer depois, né? Aqui a gente está falando hipoteticamente. Vamos supor que adiciona outra medição. Eu quero só te mostrar e depois você vai desconsiderar, tá? Tá. Vamos lá, medição de acordo com outra vez. Aí você trabalhou com uma estratégia específica de higiene. Você pode medir isso toda semana, você pode medir isso a cada quinzena. Quem vai determinar isso? Você, profissional. Uhum. Se você fez um trabalho específico e possivelmente, enfim, com alguma estratégia voltada para uma questão
que é o alvo da intervenção no momento, você precisa de ter medidas repetidas, Uhum. né? Então, vamos supor que você coloque aí 4, coloca 4, só para você ver o que acontece lá embaixo, que eu quero mostrar. Isso, salva. Aí, a gente não mudou a data, por isso que somou tudo. Clica para mim, isso, Dá para nessa, excluir, né? exclui. Exclui e nós vamos mudar a data. A data tá lá em cima, ó, que você tem que mudar. Isso aí não vai dar para eu pôr no futuro, Vai vai? dar. Não, a gente tinha que excluir a outra. Mas entendeu o mecanismo? Então, ele vai mostrando, através de gráfico de barra, agrupado por quantas repetições você quiser de medição por cada meta. Uhum. Então, você tem, por exemplo, a higiene pessoal, eu entendo que é uma meta que você não vai comparar só uma vez. Uhum. Porque uma vez que ele adquirir e implementar o uso da sua. Isso. Aí, porque só tem uma, né? Por isso que aparece a linha, a reta. Então, a partir do momento que ele adquirir o desempenho dessa atividade em si, talvez você não vá monitorar toda semana, você vai monitorar a cada quinzena, enfim, a cada mês, e pensando numa condição neuroprogressiva, né, assim, são pratinhos terapêuticos que você coloca para rodar que não podem cair. Sim. Né? Então, assim, talvez daqui a 3 meses ele não tenha uma dificuldade X para o desempenho das atividades relacionadas à higiene pessoal. Pode vir a ter. Você tem que voltar com ela para a sua formulação clínica para continuar rodando, entende? Uhum. Então, aqui, quantas medições vocês acharem pertinentes que sejam feitas para que represente o progresso do paciente. Então, é ali que funciona o gráficozinho, certo? Uhum. Depois você lembra de deletar para não atrapalhar seu caso, tá? Tá. E acho que você deve perguntar para algum informante familiar ou até para o paciente, não sei, né? Aí a gente entra na questão da nosognosia, né? A gente tem que ver o que é realmente representativo no caso, você que é a profissional e quem julga, mas já coloca isso no pré, porque depois você vai fazendo as medidas repetidas de pós. Tá. Maravilhoso. Não conhecia essa funcionalidade. Tá? Aí os meninos, eles sempre terminam a reunião, eles ficam assim, o que mais você vai arrumar para nós? Já falei com eles, acho que você não estava aqui num dos primeiros webinars, a Beth estava. A próxima funcionalidade mega científica do Brain vai ser a entrega do delineamento experimental de caso único, que é o delineamento exclusivo da reabilitação, que foi proposto pela Robin Tate, onde a gente faz toda uma tratativa estatística dos dados de um paciente. E o resultado tem o mesmo impacto estatístico de uma comparação grupo caso e grupo controle. Então, eu espero que daqui a pouco a gente tenha, em breve, eles olham para mim com cara de espanto, vocês podem olhar, mas enfim, dá tudo certo no final, porque eles são fantásticos. Vai ter a entrega de uma análise estatística, porque eu quero que todo mundo publique na área, que a reabilitação ganhe corpo, com inúmeros profissionais cientistas também, além de exímios clínicos, que vocês já são. Então, por isso que é importante a gente ter medida repetida. Medida repetida é um dos pontos de relevância estatística para o delineamento experimental de caso único. Uhum. Ok? Bia, muito obrigada pela sua participação. Sei que você tem outro compromisso, foi um prazer te receber e você é sempre muito bem-vinda. Vamos lá, então. Passado por isso, volta lá para nós, por favor. Lá no plano de reabilitação. Isso. Muito bem. Aí, vai lá para a meta, por favor, Sabrina. Isso. Aí, então, ó, você já viu que a gente tem a lixeira, que é quando a gente deleta a meta. A gente pode editar a meta, o gráficozinho a gente coloca as medidas repetidas e o cerebrinho é que faz a mágica acontecer. São as estratégias de reabilitação. Clica no primeiro, por favor. Então, serão geradas estratégias de reabilitação com respectivo plano de intervenção para cada meta. Lógico que, como a gente já viu lá atrás, que as metas compartilham grupos cognitivos e funcionais semelhantes, vocês vão ver que haverá sobreposição.
Não tem jeito. A gente só separa aqui em caixinhas para fins didáticos, mas do ponto de vista clínico, nós trabalhamos tudo de uma forma integrada. Que é esta também uma das grandes facilidades do uso do Brain. Né? Eu sempre disse, e continuo, né, reiterando, que o sucesso do plano de reabilitação também depende da metacognição do terapeuta, porque a gente tem que estar com esse desenho todo aqui no background, manipulando as variáveis, sabendo que eu estou mexendo no A, mas tem impacto no D, no E, no F, no G, no M, no L, volta aqui para o A. Então, o objetivo é tornar tudo isso mais didático, tangível e pragmático para a gente intervir de uma forma ainda mais eficaz. Então, vamos lá. Sabrina, então, qual é a sua meta? Melhorar a rotina de higiene pessoal, correto? Isso. Quais são os domínios cognitivos alvo relacionados a essa meta? Isso, agora passa devagar com o cursor aí para mim. Então, olha para você ver que coisa mais linda. Lindo, gente. Considerando, não é lindo? Lindo. Fala sério, aqui é que tinha que aparecer coração, subir coração, assim, com cerebrinhos. Domínios cognitivos alvo. Então, nós temos funções executivas. O que de funções executivas? Iniciação, planejamento e sequenciamento e metacognição. Agora, coloca lá, por favor, Sabrina, o cursor em cima de funções executivas e iniciação, que é o primeiro. Lê para mim, que aí você vai me ajudar. Meus 40 e tantos anos não me deixam, vai. O objetivo exige iniciar espontaneamente comportamentos de autocuidado, cortar unhas, aparar barba e cabelo. Porém, há prejuízo importante em funções executivas, dificuldade em iniciar tarefas e necessidade de apoio substancial para a rotina diária. Aí Ele juntou a CIF. Né? Ele juntou a CIF. Então, estão entendendo a relevância de vincular, né, a CIF à queixa? E ele ainda te explica por que a iniciação é importante. Sim. Vai para o próximo, planejamento e sequenciamento. A manutenção de higiene pessoal depende de planejamento temporal e sequenciamento de ações. O paciente apresenta prejuízo em organização de rotina, manejo de compromissos e percepção temporal, além de dificuldade em levar tarefas até o fim. A mesma coisa. Então, ele está fazendo, como, por isso que eu falo que o brain é o cérebro do reabilitador na palma da mão, porque ele está te explicando o porquê fazer, o que fazer, ele já te contou, o como a gente vai ver agora. Ele responde todas as que a gente chama, assim, das W questions, que são as perguntas mais importantes, né? Quem, o que, como, porquê, qual. Tudo isso ele te entrega. Então, por que ele precisa de memória para fazer a higiene pessoal? Vai para o próximo aí para mim. Há comprometimento importante de memória episódica e tardia, dificultando lembrar quando realizou ou precisa realizar cuidados pessoais, especialmente tarefas de baixa frequência, como o corte de unha dos pés. Tá vendo a especificidade da entrega? Gente. Então, é algo que, de verdade, assim, se a análise do brain já trazia ali, com todo o requinte e preciosismo, a descrição do seu paciente, a entrega do plano de intervenção, ele traz, assim, o elemento mais rico de todos, porque ele pega tudo isso e coloca num funil de intervenção. Certo? E isso o sistema entrega para todas as metas que vocês selecionarem lá no Smart, né? Lembrando que uma queixa pode ter inúmeras metas, né? Isso muito varia da complexidade. Lembrando que quanto mais específica for a queixa, mais específica também vai ser a entrega. Então, você colocou, esqueceu o aniversário da meta, esquece de compromissos de saúde, é diferente de esquecimento. O sistema, ele traria o que fazer, mas não dessa forma. Ok? Aprendi com a tia Bárbara Wilson. Muito bem. Perfeito. Então, passamos pelos domínios cognitivos-alvo, que é esse cabeçalho de toda meta. Vamos para as técnicas recomendadas, por gentileza.
Vamos lá. Primeiro, estruturação ambiental da rotina de higiene. Clica para mim, Sabrina, nessa setinha que tem depois dos... Isto. Lê para mim, por gentileza. Só lembrando que cada estratégia e técnica traz a sua descrição, ou seja, o que ela é, traz a forma de aplicá-la, traz a progressão da dificuldade, porque tem muitos casos que a gente precisa de fazer esse step back, de começar a trabalhar de uma forma mais simples, para ir subindo os degraus, para galgar cada vez mais em termos de eficácia e funcionalidade. Né? Então, a gente precisa de trabalhar esse passo a passo. Por isso que a progressão da dificuldade ou a hierarquia faz parte. E embaixo ainda tem os materiais necessários. Vamos lá, Sabrina, lê para mim, por favor. Joia. Então, para essa estruturação do ambiente, tem aqui como descrição a organização do ambiente físico e criação de pistas visuais permanentes para estimular comportamentos de autocuidado. Perfeito. Como que a gente vai aplicar essa meta? Será criado um quadro visual simples no banheiro e quarto, contendo dias específicos para a barba, cabelo, unha dos pés, associado a materiais já posicionados no ambiente. Como o paciente apresenta prejuízo em rotina diária e iniciação, as pistas externas reduzirão dependência de memória episódica. Maravilha. Fez sentido até aí? Muito. E aí, Ok. esse aumento da dificuldade, né? Iniciar com supervisão direta da esposa ou da filha e checklist altamente estruturado. Progressivamente, reduzir comandos verbais, mantendo apenas pistas visuais e confirmação final. Ok. Materiais necessários, vamos ter um quadro visual laminado, um calendário mensal, etiquetas visuais, caneta apagável e kit de higiene organizado. Então, significa que tem que ser dessa forma? Não. Mas você, Sabrina, profissional, reabilitadora que atende o senhor ponto, faz sentido para você isso? Muito. Como é que você vai fazer isso no seu atendimento? Então, eu vou ter que pensar em alguma estratégia. Eu acho que eu vou usar a filha, assim, vou pedir ela para me ajudar nisso, porque isso aqui de ter um lugar permanente para fixar essas pistas vai ser muito difícil, porque a esposa tem a crença que para estimular o cérebro a gente tem que ficar trocando as coisas de lugar. E eu mandei uma mensagem para ela só abriu a primeira, depois não abriu mais. Eu pedi para ela, por favor, manter pelo menos o caderno de tarefa de casa que eu mando para ele em lugar visível, ficava em cima da mesa, ela retirou. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia do caso, talher, gente, ela muda de uma semana para outra de gaveta. A lixeira, ela muda de um lugar para outro. Aí, quando eu tento tocar no assunto com o paciente, ele fala assim, não, eu não ligo não, ele leva na esportiva. Pelo menos eu estou me esforçando para pensar numa solução, eu tenho que procurar onde que está. Então, o talher, uma coisa que ele usa, né, para se alimentar, ela tira, fica trocando de lugar. Então, eu fico pensando o quanto que isso vai chegar um momento que vai ser estressante e desesperador para ele. Sabrina, aí eu gostaria só de acrescentar, eu te peço desculpas pela interrupção, porque eu entendo que com esse relato faz parte objetivamente das metas da intervenção, se não a primeira, a psicoeducação da esposa. Então, a partir do momento em que você tiver a sua avaliação pronta, esse plano todo aqui você vai imprimir. Você vai sentar com ela e conversar. Por quê? Para que a gente desempenhe no modo flow, no modo fluido, sem esforço, coloquemos assim de uma forma muito rasa, qualquer tarefa, a gente depende de uma função logarítmica da interação, assim, de algumas variáveis, principalmente a complexidade da tarefa e a capacidade do indivíduo. Aqui, a gente está falando de autocuidado. Ele não tem a escolha de fazer ou não fazer, ou pelo menos não deveria ter. É importante que ele se apresente com uma aparência que seja positiva, que ele esteja bem cuidado, correto? É diferente, por exemplo, assim, de quando você for trabalhar a recordação do dia do aniversário do neto X, que você vai trabalhar com pareamento de estímulo, apagamento de pista, recuperação espaçada, que você vai dando a ele um erro, uma chance de erro, mas programado terapeuticamente para que ele acerte. Nessas questões, ele não tem que ter a opção de errar.
Uhum. Então, ela precisa de entender que ela pode até estimular o cérebro de outras maneiras, e não comprometendo o desempenho em atividades básicas de vida diária, como ela está fazendo. Então, a psicoeducação da esposa é a primeira meta, você vai acrescentar lá para a gente. Porque com isso tudo pronto, você vai fazer um atendimento com ela, com a filha, de alinhamento, e ela precisa de entender. Porque senão, todo o trabalho que você faz, ela desconstrói. Você não vai conseguir evoluir terapeuticamente. O Ela caderno não, está lá, mas em cima da mesa, dentro da gaveta, atrás do armário, do que adianta o caderno? ela não veio ao último atendimento que eu marquei, eu tentei remarcar, ela não respondeu. Aí você vai pedir à filha. Leve a sua mãe. Eu não tenho como começar um plano de intervenção sem o alinhamento familiar. Uhum. Então, assim, que ela não estimule, mas que ela também não atrapalhe. É. Então, assim, eu acho que essa é a primeira meta. Você concorda? Concordo. Aí tem como a gente inserir aqui, Aí você tem mecanicamente? que estabelecer lá com a queixa. Primeiro entra com a queixa. Mas Ah, vamos só fechar essa parte, que aí eu te ajudo a acrescentar. tá. Tá bom? Aham. Então, vocês estão vendo que, tá vendo em cima? 2 vezes por semana. Tem um botão. Isso significa o quê? Isso significa uma sugestão do brain de uma prescrição terapêutica entre atendimentos. Então, pelo menos 2 vezes por semana, é esperado que, fora do ambiente com você, do ambiente terapêutico do seu atendimento, o paciente realize a atividade proposta com esse nível de facilitação. É isso. Você pode concordar ou não e você pode editar isso, se aplicar Uhum. ou não. Porque também a próxima funcionalidade, que já deve vir aí nos dias subsequentes, é a prescrição de atividades relacionadas ao plano de reabilitação. Então, o paciente recebe bonitinho, dia tal, lembrar de usar tal estratégia, dia tal, vai cortar a unha do pé usando a figurinha, o kit que vai estar em cima da mesa. Então, é um output, é uma saída do programa com a continuidade da intervenção em casa, ou no ambiente do paciente. Uhum. Ok? Ok. Desce para o próximo. Rotina Vamos abrir, semanal. vamos abrir o GMT, o Goal Management Training. Aqui, ó. Desce para mim. Aplicado ao autocuidado. Isso vai estar legal. Peraí, deixa eu reduzir aqui. Aqui, Ai, GMT. isso, abre para mim. É, Então, tem a descrição, tem a uhum. aplicação à meta. Então, o GMT, ele é uma técnica metacognitiva estruturada com perguntas pré-definidas para a realização de qualquer objetivo. Então, eu trabalho com o GMT nos meus gerentes de multinacional até um paciente com um quadro neuroprogressivo como o do seu paciente, seguindo os mesmos passos. A grande questão é que a gente adapta a estratégia ou a técnica à capacidade, à necessidade do paciente. Uhum. Então, as perguntas são: parar, definir objetivo, listar os passos, executar e revisar. Como que a gente vai aplicar isso para o seu paciente? Então, a primeira pergunta-chave é: a barba está parada? Preciso cortar as unhas? Tenho compromisso social esta semana? Ou seja, está vinculado? Será que a gente pode vincular, fazer essa associação, pareamento de estímulo, barba, sei lá, vou encontrar com meus amigos, eu vou sair para tal lugar com minha filha, para que ele consiga colocar isso na rotina de realização de atividades? Entende, Sabrina? Uhum. Entendi. Então, de novo, tem todas as etapas do GMT, pode ser cartão laminado, tem meu paciente que usa quanto protetor de tela do celular, então toda hora que olha, papel dobradinho no bolso. Então, o Uhum. objetivo, né, assim, por isso é a importância da avaliação funcional com todos os questionários que estão aqui dentro do Brain, a gente trabalhar principalmente para um quadro como o do seu paciente, ou seja, de perda
progressiva de capacidade cognitiva, que o ambiente funcione cada vez mais como facilitador. Porque a partir do momento em que ele for treinado e conseguir ler as pistas ambientais, ele vai ter o start para realizar o que ele precisa. E ele está num estágio, né, assim, aonde existem algumas capacidades-chave que estão preservadas. Então, é o seu momento terapêutico, é a sua janela terapêutica de instalar agora padrões de funcionamento que vão em muito mitigar as perdas cognitivas que são inexoráveis considerando a evolução da doença. Pode ser necessário, nesse caso, fazer alguma sessão domiciliar? É obrigatório a sessão domiciliar. Precisa. Porque você vai ter que adaptar esse ambiente. Entende? Então, assim, uma vez você vai, adapta o ambiente, já leva tudo, né? Estabelece tudo com ele em terapia, com a família, com a esposa e com a filha. Vai até a... Ele é Mas resistente. com isso tudo aqui, eu imagino que você vai ter um suporte, assim, muito maior da esposa e da filha. Porque é inquestionável o que você está apresentando. Existe todo um embasamento teórico, técnico, científico, né? Assim, então isso traz essa robustez, né? É um dos grandes diferenciais do Brain também. Ele permite, assim, essa maior segurança e conforto nessa devolutiva terapêutica. Então, eu vou explicar o que eu vou fazer, como, por quê, quando, aonde eu preciso de você. É o que eu sempre digo, né? Assim, meus alunos, enfim, os profissionais que trabalham comigo pedindo consultoria, enfim. O que a gente faz é uma aliança terapêutica, é um contrato terapêutico. De modo que o paciente ou a família, ou paciente e família, são, assim, os sócios majoritários da empresa. Eu estou aqui, basicamente, enquanto conselho científico técnico. Eu sugiro, eu oriento, eu ferramentalizo. A colocação disso em prática eu também ajudo. Mas a tomada de decisão maior é do paciente / família ou paciente e família. Né? Assim, do jeito que você está intervindo, sem fazer essa ponte, né, essa ligação com o desempenho do paciente, com a melhora nas questões funcionais, não é uma intervenção completa. Então, isso que também você vai contar. Se eu ensino a usar um dispositivo e chega em casa, o dispositivo não está acessível para ele não vai performar. Né? Então, assim, isso te ajuda a ter esse posicionamento mais sedimentado nessa conversa. Né? Então, elas são coterapeutas. E aí, assim, eu imagino, assim, a minha experiência clínica tem famílias que de verdade são barreiras perenes. E aí são tipos de caso que eu deixo muito claro que a minha participação, ela não vem a acrescentar. É uma limitação terapêutica. Eu não posso querer pelo outro, eu não posso fazer pelo outro. Aí não tem jeito. Mas a grande maioria das famílias, principalmente quando a gente pensa em idoso, em quadro neuroprogressivo, quando a gente consegue explicar dessa forma que está aí, elas entendem. A maioria, sim. E são parceiras fundamentais. Né? Então, a partir do momento que você entregar isso tudo pronto, porque você, com o Brain, você não conta o que o paciente tem. É o que eu falo para os meus pacientes. Vocês não assentam na minha frente para eu contar para vocês o que vocês têm. Vocês sabem muito melhor do que eu. Vocês estão aqui comigo para que eu mostre qual caminho vocês precisam de trilhar para que vocês consigam alcançar o que vocês desejam. Esse é meu papel. E é isso que você consegue entregar com essa devolutiva do Brain. Fez sentido? Muito. É robusto. Ótimo. Demais. Então, você vai entender que para cada meta, nós temos essa apresentação de estratégias, com as descrições, com sugestão de aplicação, a progressão, o ganho hierárquico, né, assim, de capacidade, os materiais necessários,
significa que você tem que usar isso aqui tudo? Não, você vai adaptar. E deixa eu te perguntar, o GMT, inicialmente, a gente associa ele a uma recordação espaçada para o Também. paciente? Você vai ver que lá na frente, no de memória, vai ter a mesma coisa. Por isso que eu Uhum. estou te falando, você tem o desenho de todo o quadro na sua frente. E aí você consegue entender. Porque não existe, por exemplo, só trabalhar a recordação do aniversário da neta. Só trabalhar a recordação das consultas. Uhum. Entende? Então, assim, é isso que eu acho importante que vocês entendam. E eu gosto muito de fazer analogia, né? Eu sou profissional da reabilitação, eu acho que quanto mais a gente trabalhar com pareamento de estímulo, mais a gente aprende. Eu associo muito o brain ao processo de aprendizagem para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação. Eu aprendo a passar marcha, eu sei fazer controle de embreagem, eu sei fazer conversão, eu sei fazer baliza, a propósito, muito bem. Eu sei fazer isso tudo. Meu carro hoje é automático. Talvez eu não tenha que pisar na embreagem para passar a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. Né? Eu só coloco a ré, ando para frente, fico parada e desligo o carro. Mas eu tenho a competência porque eu aprendi todas as habilidades relacionadas à condução do veículo automotor. Então, eu tenho autonomia para tomar decisão terapêutica, porque eu aprendi lá atrás como tudo funciona. Então, o Brain, ele ensina como funciona. A autonomia, a expertise, vocês vão aprendendo com a clínica, com a prática. A Fabrícia de hoje, com 44 anos, sabe muito mais reabilitação do que quando eu tinha 30. Fato. Ainda bem, a gente vive para aprender. E o aprendizado é constante. Por isso que eu estou dizendo, significa que você tem que imprimir o cartão laminado do GMT? Se fizer sentido para o seu paciente, sim. Tem paciente, como eu estou te falando, usa como fundo de tela, né? Então, o importante é que vocês adaptem tudo, porque a estrutura, a base, tá toda para vocês. Aplico assim, ou assado, faço isso depois daquilo, isso vocês vão aprendendo a partir do momento que lidam com o paciente, e cada paciente é único. Essa é a beleza do que a gente faz. Uhum. Certo? Joia. Fez sentido, Sabrina? Demais. Demais. Muito bem. Então, você vai ver que segue dessa maneira. Olha para você ver embaixo. Psicoeducação familiar sobre déficits executivos e memória. Clica nesse último aí pra gente. Aqui, Lembra que ele você não contou. Lembra que você não colocou meta. Lembra que você, não, quer dizer, não colocou queixa e não gerou meta, certo? A Não, psicoeducação tá aqui porque você já contou lá atrás na anamnese. É difícil. A esposa é barreira. A CIF você já codificou, mostrando que o ambiente é barreira. O sistema já trouxe para você que a psicoeducação é parte do alcance da meta de higiene pessoal. Uhum. Certo? Joia. Então, aqui está falando, preciso orientar a esposa, a filha, sobre o impacto cognitivo na higiene e necessidade do apoio estruturado. Porque, veja bem, os déficits de memória e de iniciativa afetam o autocuidado do paciente, reduzindo as interpretações moralizantes e favorecendo suporte por pistas externas e supervisão consistente. Então, o sistema já te trouxe isso. Eu, reabilitador, eu acho importante você dar ênfase a isto, num primeiro momento, para o sucesso da sua conduta terapêutica. Uhum. Combinado? Combinado. Você vai atender o paciente essa semana, Sabrina? Vou. Então, vamos combinar uma. Ah, deixa eu só finalizar aqui. Desce. Depois disso tudo, tem um plano de sessão. Uhum. Então, olha para você ver. Primeiro, ele te recomenda fazer a psicoeducação. Você abriu agora, eu nem sabia que estava escrito aí quando eu te sugeri, pelo seu relato. Uhum. O Brain já tinha pego isso lá atrás. Depois, você vai passar para o treino ativo da rotina de higiene, depois consolidação e generalização. E embaixo, você está vendo que tem as tags. Então, olha só. O que você vai usar para a linha de base da psicoeducação? A psicoeducação ativa, o mapeamento da rotina, a estruturação ambiental e a definição do calendário de cuidado. Você vai construir isso com a esposa e com a filha. Então, aqui tem te explicando. O sistema fala que talvez você demore 3 sessões. Talvez não. Talvez demore mais. Aqui é uma estimativa.
Então, por que que eu coloquei isso? E está aqui para vocês como um parâmetro. Eu, geralmente, enquanto reabilitadora, eu sempre recebo a pergunta: vai demorar mais ou menos quanto tempo até fulano conseguir fazer alguma coisa? Né? Então, eu sempre respondo: há uma estimativa pela complexidade da meta, pelo que eu preciso trabalhar, pela questão do suporte ambiental, né? Assim, se vai me ser facilitador ou barreira. Então, aqui vocês conseguem mais ou menos. Eu entendo que com 3 sessões, você consegue explicar o que que é o Alzheimer, você consegue explicar a importância de tudo que você vai fazer, dar exemplos práticos e mostrar qual que é a relevância do papel da esposa como uma auxiliar ativa protagonista na conduta terapêutica com o marido. Porque eu entendo que ela quer ser a pessoa que vai se beneficiar de uma higiene pessoal bem feita, de uma maior autonomia na atividade de alimentação. Certamente ela nem sabe que o que ela está fazendo é que está sendo o maior dificultador. Né? Então, quando você vai pedindo isso e vai dando esse feedback, você vai trazendo a esposa, que no primeiro momento era barreira, como a maior facilitadora da sua intervenção. Né? Então, isso é a primeira coisa. Depois você vai fazer o treinativo da rotina de higiene. De novo, tem as tags aqui, tudo que você vai fazer. Aí, ó, aprendizagem sem erro, o treino da rotina sequenciada, o GMT, a recuperação espaçada. Depois você vai para a consolidação e generalização. Desce mais um pouquinho. Aqui tem os critérios de progressão. Então, quando que você caminha terapeuticamente, né? Quando ele conseguir executar a etapa atual com redução consistente das pistas. Ou seja, ele está introjetando todos os inputs para que ele consiga tomar a iniciativa e realizar a tarefa. Então, é aí no momento que isso sai do seu mapa terapêutico de intervenção. É o pratinho que já está lá rodando. Você vai colocar outro prato. A gente trabalha com pratos simultâneos também, concomitantes. Né? Assim, não dá só para aprender a cortar a unha no momento que tem que cortar a unha. A gente vai trabalhando com coisas simultâneas. Lembrar de datas, que tem lá tudo especificado para você. Ok? Esse treino de rotina sequenciada, a gente faz de forma mais cognitiva ou a gente treina também aqui no consultório, em casa? Quando você fala, volta para mim, você fala em termos de estratégias? De aplicação? É isso que você está me perguntando? Aqui na tag, né? A gente tem aprendizagem sem erro, o método que a gente usa. Tá lá em cima. Aqui, o treino de rotina sequenciada. A gente está lá em cima, abre ele. A gente pulou ele. Aqui, ó. Rotina sequenciada. Fixa e repetitiva. Isso. Então, você vai segmentar. Se eu te perguntar, Sabrina, o que para você é tomar banho? Você vai me descrever uma coisa que é completamente diferente para mim. Você virar e falar assim, o que é dar banho no seu filho adolescente? Sou eu ficar da porta gritando. Já lavou 2 vezes o cabelo com shampoo, já passou condicionador, usou a bucha, não sei o que lá. Isso é um sequenciamento para o meu filho de 11 anos. Para o meu filho de 5, é outro. Para mim, tomar banho é outra coisa. Então, você precisa de entender o que é cortar unha. É uma meta que você colocou aqui. O que é para ele cortar o cabelo? É mandar a mensagem para o barbeiro, verificar na agenda, entender que não tem nenhuma atividade conflitante no horário que o barbeiro tem disponibilidade, é ir até o barbeiro de Uber, ou vai a pé, ou o porteiro ajuda. Você está entendendo? Isso é a segmentação de tarefas. Entendi. E a partir do momento que você segmentar, você vai trabalhar com estratégias cognitivas para que ele cumpra. Então, ó, vamos deixar... Então, não tem o passo do barbeiro. Nós vamos deixar determinado que a cada quinzena ele vai ao barbeiro. Então, se ele foi nessa segunda que vem ele não vai, ele vai na outra segunda. Você vai trabalhando a complexidade, né? Retirando a demanda ambiental. A filha vai levar, o porteiro vai, ô, seu fulano, hoje é dia do barbeiro, vamos lá comigo? Entende? Entendi. Ok? Respondi sua pergunta? Respondeu, claro. Então, desce lá, só para eu te mostrar a última coisa. Pode descer. Pode descer. Lê para mim
o plano ter a fundamentação clínica, por favor, só porque eu não estou conseguindo. Tá, o plano prioriza estratégias compensatórias e ecológicas devido ao diagnóstico de doença de Alzheimer leve, com prejuízo importante de memória episódica, atenção e funções executivas. O objetivo não depende apenas de memória, mas principalmente de iniciação comportamental, automonitoramento e organização temporal da rotina. Por isso, foram combinadas intervenções de controle ambiental, rotinas estruturadas, dispositivos externos e treinamento metacognitivo. A aprendizagem sem erro e a evocação espaçada foram selecionadas porque o paciente apresenta falhas de evocação tardia, mas ainda demonstra engajamento terapêutico, boa reserva cognitiva e relativa à preservação de memória operacional. As estratégias foram contextualizadas em atividades reais de higiene pessoal, evitando exercícios abstratos. O plano também considera a interação entre atenção, memória e funções executivas descrita no modelo da pirâmide cognitiva. As pistas externas reduzem demanda atencional e de memória, enquanto as rotinas e o GMT sustentam a autorregulação executiva necessária para a manutenção do hábito. Respondi o que, como, quando e por quê? Claramente. Um referencial teórico ainda. Tudo. E aqui embaixo tem notas e precauções clínicas, porque você precisa de prestar atenção. Então, por exemplo, vai usar aplicativo para chegar no barbeiro? Não vai? Como é que vai? Então, isso tudo aqui ainda mapeia para você os gargalos, né? Então, aonde que você tem que prestar atenção? Né? Assim, qual que vai ser a intervenção do porteiro, da filha, da esposa, ou de quem quer que seja? Então, isto tem para cada meta estabelecida. Tudo claro até aqui? Tudo certo. Estou te perguntando se você vai atendê-lo, porque eu gostaria que a gente fechasse semana que vem o seu caso com a sua experiência prática de aplicar um pedaço disso aqui, porque isso é um plano longo, né? De aplicar um pedaço disso aqui e trazer para a gente o seu feedback na semana que vem, usando ativamente o plano de intervenção que foi estabelecido para o seu paciente com brain. Pode ser? Mas no próximo atendimento você já quer que eu converse com a família ou eu posso já levantar algumas coisas com ele? Por exemplo, isso que você falou, eu achei interessante, de perguntar para ele o que é tomar banho, o que é cortar as unhas. Talvez eu levantar esse conceito com ele? Pode ser, pode ser. Você vai ter um atendimento com ele até a outra quarta? Isso. Eu acho que isso é importante e, se possível, independente do nosso momento aqui, tá? Tô falando para você, assim, tô te dando um feedback, uma orientação profissional. Você precisa de marcar com a filha e com a esposa. Não, aqui, assim, uma coisa depende da outra, diretamente, né? O seu tempo com ele e a psicoeducação. Tá bom? Joia. Mas, sim, leia, amadureça isso aí, decante essas informações, e na semana que vem eu queria que você nos trouxesse um feedback concreto, assim, da experiência de alguma intervenção clínica no seu momento com ele, que fez sentido usando isso aqui. Tá Combinado? bom. Joia. Vou Pessoal, tá? por favor. Muito obrigada, Sabrina. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento que a gente possa esclarecer agora? Eita, Tiana, não vi que você estava aí, não. Seja bem-vindo. Tanta gente que eu não vi. Todos muito bem-vindos. Parece que a Cíntia tem uma pergunta, Fabrício. Cíntia, por favor. Tirar aqui a mãozinha. Ai, não tô sabendo tirar a mãozinha. Não, já saiu. Tô vendo mãozinha, não. Tá ótimo. A minha dúvida é quando você comentou referente aos questionários, referente à funcionalidade, você teria para pacientes que possuem a doença de Parkinson, a distonia, não tremor essencial? Não existe nenhum corset para Parkinson, mas você pode selecionar as categorias na CIF. Então, eu sugiro que você use, tem um corset genérico de funcionalidade, você pode usá-lo como base, você precisa de selecionar, e depois você vai acrescentando. Então, você pode colocar o item do movimento voluntário, você não tem que saber de cor, você coloca lá no buscador, com a palavra que você acha que está relacionada, e vão te aparecer inúmeros códigos na sequência, e você só seleciona. Ah, sim. Então, assim, eu conseguiria direcionar para esses pacientes, né?
Conseguiria não, consegue. Ah, Ok? Então, vamos supor, como não tem nenhum corset, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui rapidamente. Deixa eu só logar aqui. Ô, Fabrícia? Fabrícia? Sim, tô aqui. Vem cá, por que você não inclui para o Paxson, É você, né, Glícia? É. Glícia. o PDIS e o PDQ 39? Já estão na nossa lista. Já está lá? Oxe, Uhum. eu não estou sabendo não, então. Não Não, estão disponíveis ainda, mas já estão sendo. A gente Tá. já está subindo. Glícia, vou fazer só um parênteses aqui, Cíntia. Ó, escala de Ashworth específica Ashworth. para cada agrupamento muscular. Fujimeyer, escala de equilíbrio Fujimeyer. lá estão entrando quase na sequência. Próximos, lá vem esses. Então. E tem também uma que é importantíssima, assim, que eu uso muito, é o de mão. Função de mão, me esqueci o nome desse cara agora. Você está falando você está falando a hack? Eu acho que sim. É a hack. Uhum. Anotado, dona Glícia. Sim, obrigada, viu, Glícia? Ô, gente, você sabe que, aqui, ó, daqui a pouco vai ter funcionalidade Marlene. Marlene, eu vi que você entrou aí, viu? E que você mandou mensagem. A funcionalidade Marlene vem, é a surpresa. Vamos ver se a gente consegue na semana que vem mostrar. Cíntia, deixa eu só te mostrar rapidamente como fazer. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Rapidamente para não estender. Talvez essa seja uma dúvida que esclareça também perguntas de outras pessoas. Engraçado, não estou conseguindo compartilhar. Gustavo, você consegue compartilhar a sua tela? Ou Thiago? Consigo sim. É só colocar no corset de um paciente hipotético aí que eu vou mostrar. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ainda não. Eu tô vendo. Você tá? Sim. Ok. Eu não tô vendo a tela. Tá todo mundo vendo? tá aparecendo. Sim. Então, deixa eu abrir no meu aqui que eu vou te guiando. Que eu não tô vendo sua Tá, tela. eu tô entendendo que você quer ir no corset, aí você quer que eu adicione um corset genérico, né? Peraí que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer devagar, porque eu tenho mania de fazer as coisas rápidas também. Tá. Vai no corset, por favor. Clica aí no corset. Aqui eu já tô abrindo minha tela, eu consigo te orientar para não falar. Eu acho que a gente perdeu a Fabrícia. Caiu, é. Ô, Gu, de repente, fala o que a gente, o que tá para entrar semana que vem. Vou aproveitar esse tempo e vou falar, então.
eu até coloquei aqui no chat para quem não conseguiu ver, mas essa semana agora a gente deve liberar amanhã à noite algumas novas funcionalidades no sistema, né? A gente não vai conseguir demonstrar hoje porque não estão disponíveis ainda, mas semana que vem a gente faz a demonstração. Mas a partir de sexta-feira, mais garantido, vai ter o agendamento de sessões recorrentes. Então, se você tem um paciente que você atende ele toda semana ou a cada 15 dias, você vai conseguir fazer esse agendamento de uma vez só para várias sessões, né, para um período mais longo, ao invés de ter que fazer cada agendamento individualmente. Então, você vai falar assim, eu tenho um paciente, eu quero que eu vejo ele toda quarta-feira, 9 da manhã. Você vai conseguir fazer o agendamento para toda quarta-feira, 9 da manhã, e aí o sistema vai repetir essa sessão toda quarta-feira, 9 da manhã. O outro é o questionário MOCA, e aí vocês vão me desculpar, mas eu não sei exatamente o que MOCA significa, mas o significado de MOCA, né? Mas vocês são da área, vocês vão saber, o questionário MOCA vai estar disponível também a partir de sexta-feira. Uma outra funcionalidade que algumas pessoas pediram é o campo para a entrada da data de admissão e encaminhamento para o tratamento. Esses campos vão entrar a partir de sexta-feira também. Então, lá no cadastro do paciente, vocês vão conseguir falar qual que é a data de admissão do paciente e quem que fez o encaminhamento. E Marlene, essa é para você. A partir dessa sexta-feira também a gente deve entrar o prontuário para sessões em grupo. Então, se você fez uma sessão em grupo, com várias pessoas participaram da sessão ao mesmo tempo, você vai conseguir selecionar essas pessoas e fazer a entrada de prontuário uma vez só. E esse prontuário vai ser aplicado para todos os pacientes daquela sessão. Pessoal, estão me escutando? Eu estou aqui no telefone do Davidson, porque travou tudo por aqui. Ótimo, Marlene. Gustavo, vai para a gente no geriátrico abrangente. Cíntia, seu paciente é idoso, certo? Sim. Assim, então, não, eu tô com alguns pacientes, são idosos, outros são jovens adultos que também possuem a doença de Parkinson e o distonia e o tremor essencial também. Ok. Se for adulto, você vai usar o corset genérico. Porque você tem que selecionar uma base de corset para personalizar o seu corset. Então, ou você usa o genérico, ou você usa para o idoso o geriátrico abrangente. Seleciona para mim, Gustavo, por favor, o geriátrico abrangente. Já está selecionado. Então, uma vez selecionado, aí para mim, Gustavo, cifras adicionais. Aí você vai escrevendo tremor. E vão aparecendo, aí, ó, movimento regular, todas as especificações que você vai selecionando conforme, Cíntia, fizer sentido para o seu paciente. Então, eu entendo que tem que ter, assim, o E255, aí eu seleciono. Aí, procura outra coisa, movimento, vamos ver, movimento. E o que vai impactando. Tá entendendo, Cíntia? Entendi. E assim, hoje é a primeira vez que eu participo, mas eu vim acompanhando pelo Instagram. Talvez eu tenha perdido essa informação que eu vou, né? Que eu vou te fazer a pergunta. Esses pacientes, eles passam por mim na reabilitação antes de realizarem a cirurgia, que é aquela cirurgia para DBS. A neurocirurgia, Isso, e depois na pós-cirurgia também. Então, por exemplo, esse mesmo paciente, eu consigo ir dentro do sistema e alimentando essas informações. Com certeza, porque você vai gerar, né, assim, um questionário específico, depois você vai repetir a medida, você vai comparar pré e pós. Na semana que vem, Cíntia, depois que a Sabrina fizer, talvez, a apresentação dela, para esse fechamento do caso dela, eu posso te mostrar objetivamente, a gente tem mais tempo. Fica menos corrido, pode ser? Pode sim. Ótimo, então semana que vem a gente volta com a Sabrina e depois a gente vai para você para especificar melhor essa questão das medidas repetidas para você entender como é que funciona. Ok? Tá ok, obrigada. Por nada. Até semana que vem, gente. Qualquer pergunta é só nos chamar nos nossos canais de comunicação. Nós temos o WhatsApp do Brain. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram.
também pelo perfil da Nexus. Quem ainda não seguiu o Brain, siga o Brain. Brain App Co. Muito obrigada a todos. Peço desculpas por essa complexidade técnica, mas a gente sempre resolve tudo, viu? Um abraço para vocês. Obrigada mais uma vez, Sabrina. Foi muito rico, né? Toda a discussão que você nos proporcionou. Maravilhoso. Até semana que vem, pessoal. Beijo, gente, para todos. Obrigado, pessoal. Tchau, Até, obrigado. Boa noite. tchau. Boa noite.